inibir o empregado de comparecer ao juízo, de entrar com uma ação contra a sua empresa, não inibe. Esse empregado pode socorrer à Justiça do Trabalho, pode acioná-lo. O máximo que você vai poder conseguir é abater esses valores que você negociou e pagou junto a esse tribunal, junto a uma comissão de conciliação prévia. Esse empregado, se está faltando ao serviço nos últimos 2 meses, 3 meses e não justifica a grande número de faltas, sim, ele pode ser demitido. Inclusive, pode ser demitido até por justa causa, se enquadrando no artigo 482, a linha E da CLT, desídia, empregado desidioso, que está faltando, está forçando uma situação. É um caso muito complexo, empregador doméstico, né? Porque é uma pessoa que você tem dentro da sua casa, é um colaborador, certo? E quando acontece uma situação dessa, por exemplo, está grávida, as coisas se confundem. Eu orientaria primeiramente conversar com essa colaboradora, com essa empregada doméstica, esclarecer quanto à estabilidade, que ela não tem direito a essa estabilidade provisória da Constituição, da grávida, que ela não tem esse direito, por que está acontecendo, se ela não quer mais trabalhar, tentar conversar. E se realmente a conversa não surtir efeito, pode sim ser demitida. Primeiro, você teria que garantir esse juízo para poder se socorrer de um eventual embargo da execução. Para quê? Para discutir se aqueles cálculos apresentados, se aquela conta que está sendo cobrada da sua empresa está correta ou não, se está de acordo com a sentença que foi prolatada pelo juiz, está correto ou não aqueles cálculos. Se você não depositar, o que vai acontecer? Hoje em dia nós temos a tal penhora online, que é o calcanhar de Aquiles hoje de todo empregador. Se você não garantir o juízo, não for discutir essa conta, você pode ser surpreendido com uma penhora online. O que vai ser a penhora online? O juiz vai determinar o bloqueio das suas contas correntes, de aplicações financeiras que a empresa tiver e até garantir o juízo. Pode ocorrer em casos até quebrar a personalidade jurídica da empresa, que isso na Justiça do Trabalho é muito fácil e muito comum, e penhorar inclusive créditos dos sócios das empresas. Então, essa parte de execução hoje em dia tem que se tomar muito cuidado, trabalhar com muito carinho para não ser surpreendido aí com a penhora online. Primeiramente, o empregado doméstico não está incluído nos benefícios que está no artigo 7º da nossa Constituição. Então, todos aqueles benefícios do artigo 7º não foram estendidos ao empregado doméstico. Hoje nós já temos até um projeto no Congresso aí, tramitando para estender todos aqueles benefícios aos domésticos, mas hoje em dia o doméstico não tem aqueles direitos. Então não tem direito à hora extra, não tem direito a fundo de garantia. O que nós temos quanto ao fundo de garantia é o seguinte: é facultativo o empregador doméstico estender ao seu empregado o fundo de garantia. Ele pode, se ele resolver pagar o fundo de garantia, pode, mas no momento que ele estendeu esse benefício ao seu empregado doméstico, isso já é irreversível, ele não pode mais tirar. Então, é facultativo o fundo de garantia. E quanto às horas extras, não é devido, não tem direito à hora extra o empregado doméstico. O empregador tem que fornecer, tem que comprar equipamentos certificados, aprovados pelo Ministério do Trabalho e, além de fornecer, orientar o uso do empregado, tem que orientá-lo para, olha, isso aqui é bom para a sua saúde por causa disso, 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 e fiscalizar o uso. Se esse empregador não fiscalizar o uso e lá para frente ocorrer um problema, ele vai ter que pagar a conta. Então, fiscalize o uso desses EPIs, advirta o seu empregado se ele não estiver usando, dê carta de advertência para ele. Se for o caso extremo, pode demitir esse empregado até por justa causa. Hoje
hoje em dia está em moda, né? Tudo é terceirização. Vamos terceirizar, é ótimo. Eu também concordo. Muitos serviços podem, até devem ser terceirizados, mas temos que tomar cuidado com a empresa que nós vamos contratar. Temos que focar, procurar, pesquisar uma empresa idônea, uma empresa que já está no mercado há um bom tempo, consultar outros clientes que essa empresa tem, quanto ao procedimento, quanto ao pagamento dos encargos sociais dos seus empregados e contratar uma empresa nesse nível. E após a contratação, não deixar de fiscalizar. Mensalmente, saber se eles estão recolhendo o fundo de garantia, o INSS, conversar com os empregados que estão ali prestando serviço terceirizado para vocês, se as horas extras estão sendo pagas, se está tudo em ordem, se as férias eles estão tirando, porque no final disso tudo, a conta pode sobrar para você. Nós temos o enunciado do TST, o 331, que dá a subsidiariedade para a sua empresa se essa empresa eventualmente não pagar os direitos trabalhistas desse empregado terceirizado. Então, você pode estar em dia pagando tudo para essa empresa terceirizada, mas se o empregado não receber, essa empresa desaparecer, a conta vai sobrar para quem contratou essa empresa. Vendedor externo, segundo a nossa legislação, artigo 62, inciso 1 da CLT, diz que toda jornada externa que é incompatível o registro da jornada de trabalho não tem direito a hora extra, porque você tem um vendedor, ele está na rua, você não sabe se ele saiu de casa às 8 horas da manhã, saiu às 10, se ele foi num cliente 7 horas da manhã, 8 horas da noite, você não tem como controlar, você não sabe o horário que ele saiu para almoçar ou não. Então, um vendedor externo, um empregado que tem uma jornada externa, não tem direito a hora extra. E essa condição, importante eu ressaltar isso, tem que estar na carteira de trabalho e na ficha de registro dele. Então, quando você for contratar um vendedor, esse vendedor vai ter uma jornada externa. Você não vai ter controle nenhum da jornada, nem o horário que ele entra, nem o horário que ele vai sair. Você tem que colocar contratado de acordo com o artigo 62, inciso 1 da CLT, tanto na carteira de trabalho dele quanto na sua ficha de registro. Todos os vencimentos, todos os valores que você paga a um empregado, pode ser comissões, pode ser salário fixo, pode ser uma gorjeta, hoje em dia a gorjeta dos garçons, deve integrar os vencimentos dele para todos os efeitos, DSS, 13º, férias e recolhimento de fundo de garantia. Esse pagamento por fora não existe, não pode, isso é ilegal. Caso isso ocorra, o empregado futuramente pode se socorrer da Justiça do Trabalho, pedindo a integração desses valores pagos por fora em todas essas verbas. Então é muito arriscado, eu não aconselho o pagamento de verbas por fora. No futuro, isso pode sair muito caro.